Olá, eu sou o professor George e a aula de hoje é sobre fluxo em redes. Bom, problemas de fluxo em rede eles estão usualmente relacionados à circulação de uma determinada entidade em uma rede ou grafo. A gente costuma usar o termo rede aqui, de um nó S a um nó T. Bom, as arestas nessa rede elas têm uma capacidade de fluxo que está associada à quantia máxima que pode passar daquela entidade por ela. Então, vejamos um exemplo bobinho aqui para ilustrar essa situação. Suponha que a gente tem aqui a caixa d'água no vértice S e a gente tem aqui algumas tubulações. Então, do S vai para o vértice 1 aqui, a gente tem um T, aqui para o vértice 2 também, o vértice 4, depois para o vértice T, chegando numa descarga aqui. Bom, com essas tubulações aqui, a gente tem a capacidade de fluxo de cada tubulação aqui em centímetros cúbicos por segundo. Então, nessa instalação hidráulica aqui, qual a quantia máxima de fluxo de água que pode fluir da caixa d'água até a descarga no vértice T? Bom, aqui vai ser 6 centímetros cúbicos por segundo. Bom, eu posso enviar 3 centímetros cúbicos para cá, para o vértice 1, depois do 1 para o 3, depois do 3 para o 4, depois do 4 para o T. Notando que a capacidade máxima aqui é 3, então não posso enviar mais do que 3 unidades de fluxo por esses nós, por esses arcos. E eu posso enviar as outras 3 unidades de fluxo por esse outro caminho aqui, de 1 para o 2, para o 4 e depois para o T. Totalizando 6 unidades de fluxo chegando aqui na minha descarga. Então aqui tem os 2 caminhos, representação gráfica aqui. Bom, diversos problemas do mundo real podem ser formulados como fluxo em redes. A gente pode fazer o planejamento de voos em linhas aéreas, escoamento de produção, alocação de tarefas a recursos ou recursos a tarefas, e a gente vai ver alguns desses exemplos ao longo da aula de hoje. Há 2 problemas em especial de fluxo em redes que podem representar uma vasta variedade de situações. O problema do fluxo máximo, que é exatamente esse exemplo aqui, o fluxo máximo em uma rede, e o exemplo do fluxo de custo mínimo, onde a cada aresta associada também a um custo, a gente quer não só enviar fluxo, mas quer enviar da forma mais econômica possível. Então, vou entrar em mais detalhes sobre cada um desses agora. Bom, o problema de fluxo máximo, ele recebe como entrada, ele tem como dados um grafo com um C, que é uma capacidade associada a cada arco desse grafo, ou aresta. E um fluxo ele é definido como a passagem de uma quantia de F entidades por um arco V, desde que satisfaça as seguintes restrições. Restrição de capacidade. O fluxo que passa nessa aresta não pode ser maior que a sua capacidade. E a restrição de conservação de fluxo diz que a quantia de fluxo que sai de um vértice tem que ser a mesma que chega, exceto para os vértices S e T, que são os vértices origem e destino. Bom, do vértice S apenas sai fluxo e para o vértice T apenas chega fluxo. Vejamos aqui de novo o nosso exemplo da caixa d'água aqui. Do vértice S pode sair 10 unidades de fluxo, mas nessa solução aqui do vértice 1 chegam 6 unidades de fluxo e saem também 6 unidades de fluxo. 3 saem para o vértice 3 e outras 3 saem para o vértice 2. Bom, o vértice 2, por sua vez, recebe 3 unidades de fluxo e despacha 3 unidades de fluxo. Vértice 3 é a mesma coisa, recebe 3, despacha 3. Bom, o vértice 4 recebe 6 unidades de fluxo, ele vai despachar 6 unidades de fluxo também para o vértice T. Então, essa restrição de conservação de fluxo ela tem que ser atendida ali numa solução para o problema de fluxo em grafos. Bom, o problema de fluxo em máximo pode então ser caracterizado como enviar a maior quantia possível de fluxo de S a T em uma rede capacitada. Nesse exemplo aqui, eu demonstro a questão do fluxo que chega em cada nó, que sai em cada nó. Bom, vejamos um caso especial do fluxo máximo multi-origem multidestino. Bom, tem problemas que podem ter mais de um vértice origem e mais de um vértice destino.
O nosso próprio exemplo aqui de uma instalação hidráulica residencial, a gente consegue enxergar uma situação assim. Primeiro, a caixa d'água ela pode ter mais de uma saída. Você pode fazer uma saída aqui e pode fazer uma saída do outro lado aqui. Então, cada uma dessas saídas, de acordo com o diâmetro do tubo, ele vai ter uma certa capacidade para fluir aqui pela rede. E na ponta de cá, que são os destinos, você pode também ter múltiplos destinos. Um chuveiro, uma descarga ligado a uma mesma tubulação aqui, ou um purificador de água, uma torneira ligada à mesma tubulação aqui, por exemplo. Bom, como que a gente poderia resolver essa situação? A gente pode transformar uma rede multi-origem, multidestino em uma rede destino, origem única, destino única, adicionando um vértice aqui artificial S, que a gente pode chamar de superorigem, ligado a cada um dos vértices origem com capacidade limitada, e um vértice chamado superdestino, tendo ligações de cada vértice destino para ele, também com capacidade ilimitada. Então, aqui eu adapto meu problema para ter só uma origem, só um destino. As características do problema original estão todas mantidas aqui, sem problemas. Bom, como que a gente resolve agora o problema de fluxo máximo em redes? Tem vários algoritmos para resolver esse problema, e um deles é o algoritmo de Ford-Fulkerson. O algoritmo de Ford-Fulkerson ele recebe como entrada uma rede capacitada, um vértice origem S, um vértice destino T, e retorna o fluxo máximo que pode ser enviado de S a T nessa rede. A ideia essencial desse algoritmo é descobrir a cada iteração um caminho de S até T e enviar o máximo de fluxo possível por esse caminho, até que não seja mais possível enviar fluxo, que não tenha mais caminho. Lembrando que arcos de capacidade zero eles podem ser desconsiderados aqui. Eles deixam de fazer parte. Então, o fluxo enviado é deduzido da capacidade do arco para as próximas iterações. Se um arco ficar saturado, ou seja, com capacidade zero, significa que ele não faz parte mais dos caminhos possíveis. A ordem de complexidade desse algoritmo de Ford-Fulkerson é da ordem de pior caso do número de arestas vezes Fmax, onde Fmax é o fluxo máximo que pode circular por essa rede. Extensões desse algoritmo, como o algoritmo de Edmonds-Karp e de Dinic, eles resolvem o problema com a complexidade de pior caso um pouco mais confiável, que eu diria, né? Porque esse Fmax ele pode ser muito alto, dependendo dos números de fluxo que tem na sua rede. Então, Edmonds-Karp resolve em V vezes E ao quadrado e o Dinic E vezes V ao quadrado, um pouco melhor ainda. Bom, para compreender melhor o algoritmo de Ford-Fulkerson, é necessário entender o conceito de rede residual. Bom, a capacidade residual de um arco V é a diferença entre sua capacidade e o fluxo que passa por ele, ou seja, a capacidade do arco menos o fluxo que já foi usado. Já a rede residual, denotada aqui por G residual, com conjunto de arestas residuais, é a rede que representa a capacidade residual de todos os arcos. A capacidade de fluxo que passou por um arco V vai ser deduzida da capacidade desse arco. E uma coisa importante é que ela vai ser ao arco reverso, que é o arco VU, na rede residual, indicando o seguinte: beleza, enviei fluxo de U para V. Bom, se eu quiser ou se eu precisar, no algoritmo, na etapa posterior, eu posso desenviar fluxo de U para V, ou seja, eu posso devolver o fluxo de V para U, desfazendo aquele envio ali. Então vejamos um exemplo. Suponha que eu envio 3 unidades de fluxo de S até T pelo caminho S134T. Bom, a minha rede residual ela vai ser o seguinte: eu vou diminuir aqui 3 unidades de fluxo em cada um desses arcos que eu usei. 0, esse aqui vai ficar como 0, esse aqui vai ficar como 4. E vou criar arcos reversos com a capacidade igual ao tanto de fluxo que foi enviado. Foi enviado 3, então vai ter um arco reverso, capacidade 3. Aqui também, capacidade 3. Aqui também.
E aqui também mais um arco reverso de capacidade 3. Então, exemplo mais visual tem aqui, né? Enviei 3 unidades de fluxo e eu posso retornar 3 unidades de fluxo aqui. Bom, um arco que ele é saturado quando não pode passar mais fluxo por ele. É o caso dos arcos 1.3 e 3.4. Bom, agora vamos formalizar o pseudocódigo do algoritmo de Ford e Fulkerson. Ele recebe uma rede capacitada, um vértice origem, um vértice destino T, e ele tem como saída o fluxo máximo F, que pode ser enviado de S até T, ou seja, a quantia de fluxo que vai passar por cada arco, de modo a ser o máximo possível de S até T. Então, na inicialização, eu marco que não passa fluxo algum em nenhum dos arcos do grafo. Todos os fluxos são zero. Bom, enquanto houver um caminho de S a T nesse grafo, encontre esse caminho, vou chamar de C. Bom, a variável F vai receber a capacidade mínima dos arcos que fazem parte desse caminho. Para cada aresta que faz parte desse caminho, eu vou incrementar a quantia de fluxo que passa por essa aresta em F unidades, decrementar a capacidade dessa aresta em F unidades e criar ou incrementar o fluxo, a capacidade do arco reverso VU em F unidades. Bom, ao fim, eu tenho o fluxo máximo aqui na variável F. Bom, vejamos agora um rastreio do algoritmo de Ford-Fulkerson, aquele mesmo problema da instalação hidráulica. Bom, a princípio, eu tenho a minha lista de fluxos F aqui com um valor zero para cada um dos arcos do meu grafo. Não passa fluxo em nenhum arco ainda a princípio. Bom, na primeira iteração, eu identifico que há caminho sim de S até T. Um caminho possível seria S1, 2, 4, T. Esse caminho verde aqui. Bom, qual que é o fluxo mínimo desse caminho? Ou seja, qual que é o arco gargalo desse caminho? Bom, tem que 10, 7, 3, que vai ser o gargalo, e 7. Ou então, por esse caminho, eu posso enviar 3 unidades de fluxo, saturando o arco 2, 4. Então, é isso que eu faço na sequência. Envio 3 unidades no arco S1, 3 unidades no arco 1, 2, 3 unidades no arco 2, 4, 3 unidades no arco 4T. Bom, e aqui eu tenho a rede residual desse grafo aí. Bom, eu reduzi as capacidades de todos esses arcos aqui e criei os arcos reversos aqui em vermelho com capacidade 3. Bom, para a próxima iteração, a gente precisa se perguntar, existe caminho de S a T ainda, assumindo que esse arco aqui não existe mais, que ele está saturado? Bom, de fato, existe. Você pode fazer S1, 3, 4, T. É o caminho verde aqui do próximo slide. Bom, esse caminho ele tem como capacidade mínima o 3 também, né? Aqui eu tenho capacidade 7, aqui 3, 3 de novo, 4. Então, a capacidade mínima é 3, indicando que eu posso enviar 3 unidades de fluxo por esse caminho. Então, eu tinha aqui o meu S para 1 com 3 unidades de fluxo, eu vou incrementar mais 3, vai ficar 6 unidades de fluxo. E o meu 1 para 3, que tinha 0, agora ele vai ter 3 unidades de fluxo. 3 para 4 também era 0, vai ficar com 3 unidades. E 4 para T, que era 3, vai ficar com 6 unidades de fluxo. Aqui eu crio a rede residual, que é reduzir as capacidades de acordo com o fluxo enviado e alterar as capacidades dos arcos reversos. Então aqui eu já tinha um arco com capacidade 3, ele ficou 6. Aqui eu não tinha arco, eu criei. Aqui também eu criei. E aqui eu aumentei a capacidade do arco reverso. Bom, nessa rede aqui, esses arcos estão saturados. Existe caminho de S a TT? Bom, não tem como eu chegar no vértice 4 mais, né? Então, desculpa, aqui o nome está diferente, mas não tem como chegar no vértice 4 mais, então de fato não existe caminho de S a T. Então eu posso encerrar o meu algoritmo retornando esse vetor de fluxos aqui. Bom, aqui eu tenho uma implementação em Python do algoritmo de Ford em Fulkerson. A
Aqui na linha 2, aqui eu estou assumindo um grafo representado por lista de adjacências. Aqui eu tenho... Bom, aqui eu estou assumindo um grafo representado por uma matriz de adjacências. Aqui eu também estou representando C com uma matriz de capacidade de cada arco. E aqui eu tenho S e o T são os vértices origem e destino. Bom, na linha 2 eu inicializo cada um dos arcos. Eu também crio uma matriz F, na verdade. Cada um dos possíveis arcos com a capacidade 0. Na linha 3, essas linhas 3, 4 e 19, elas fazem essa parte do pseudocódigo que é, enquanto houver um caminho de S a T, encontre um caminho. Bom, aqui a princípio, na primeira iteração, eu procuro um caminho usando a busca em profundidade do vértice S ao vértice T. É um exercício que vocês deveriam fazer aí no exercícios 8, no número 5. Bom, se tiver correta essa implementação aqui dessa função, ele vai retornar um caminho de S até T, uma sequência de vértices que ele pode pegar de S até T. Bom, enquanto essa busca em profundidade retornar um caminho diferente de vazio, que é nessa primeira iteração já vai dar um caminho diferente de vazio, e depois ao final de cada interação subsequente, eu tenho na linha 19 que é a busca por um novo caminho. Bom, então, enquanto eu tiver um caminho válido, eu vou aqui usar esse trecho do código para calcular qual que é o fluxo mínimo desse caminho. Então, vou percorrer o caminho aqui. O vértice origem, aqui para cada arco aqui do caminho, o vértice origem vai ser I na posição do caminho, na posição I-1. O vértice destino vai ser o próximo vértice ali, na posição I. Se a capacidade do arco UV for menor do que o meu fluxo mínimo que eu já registrei, eu vou alterar meu fluxo mínimo. Bom, por fim, eu vou examinar cada arco que faz parte desse caminho e eu vou ter o fluxo mínimo, a capacidade mínima dentre esses arcos na variável f. Bom, aqui nas linhas 11 a 18, eu de fato envio fluxo por esse caminho, envio f unidades de fluxo. Bom, pego aqui o mesmo caminho, pego o arco origem de cada passo desse caminho, o vértice destino, faço o fluxo, o vértice origem destino, ser incrementado por f, a capacidade origem destino ser decrementada por f, e a capacidade do arco reverso, que é destino origem, ser incrementada por f. Bom, se a capacidade do arco V ficar igual a zero, significa que esse arco ele não pode ser usado mais para computar os caminhos. Então eu vou removê-lo aqui do meu grafo, marcá-lo como zero aqui, como um caminho, um arco não existente mais. E ao final de uma iteração, eu procuro de novo por um caminho. Bom, se eu tiver um caminho válido, eu continuo na linha 4. Se não, se eu retornar uma lista vazia, eu já encerro e retorno o meu F, que vai ser uma matriz com os fluxos em cada arco aqui. Bom, agora eu vou falar sobre o problema de fluxo de custo mínimo. O problema de fluxo de custo mínimo consiste em encontrar a forma mais econômica de enviar fluxo de S a T em uma rede GVEWCD. Agora já está ficando mais complicado. W é o custo de cada arco e C é a capacidade de cada arco. Então, agora a gente não tem só a capacidade, tem também um custo de cada arco. B vai ser a quantia de fluxo a ser enviada ou recebida por cada nó dessa rede. Eu vou padronizar aqui que a gente vai ter sempre só dois vértices com fluxo a enviar ou receber. O vértice S, que vai ter fluxo a enviar, e o vértice T, que vai ter fluxo a receber. Bom, se a rede não tiver essa propriedade, é fácil transformar, criando um nó de superorigem e um nó de superdestino de forma análoga ao que a gente fez lá no problema de fluxo máximo multi-origem e multidestino. Bom, então, o custo total de um determinado fluxo vai ser somatório aqui para o fluxo que passa em cada um dos arcos, da quantia de fluxo que passa, vezes o peso desse determinado arco. Bom, no problema de fluxo mínimo, a gente quer minimizar essa função aqui, ou seja, a gente quer enviar o fluxo da forma mais econômica possível.
Bom, a forma mais econômica seria não enviar fluxo nenhum, afinal de contas você tem custo zero. Mas a gente tem algumas restrições a atender. A gente tem a restrição de capacidade. Aqui eu estou dispondo matematicamente, a função de capacidade diz que para cada arco, para cada aresta do seu grafo, o fluxo que passa nessa aresta tem que ser menor ou igual à capacidade dessa aresta. Eu tenho também a função de conservação de fluxo, que agora é estendida para uma função de fluxo requerido de cada nó. Bom, ela diz o seguinte: para cada vértice, o fluxo que sai desse vértice U, ou seja, a somatória de arestas aqui, que tem fluxo saindo do vértice U para um vértice V qualquer, menos o fluxo que entra nesse vértice U, tem que ser igual ao fluxo que tem que fluir por esse vértice. Bom, para todos os vértices, exceto o vértice origem e destino, o fluxo que tem que dar aqui é zero. Ou seja, o mesmo tanto de fluxo que sai tem que ser o mesmo tanto de fluxo que entra nesse vértice. Bom, já para os vértices S e T, o BU vai ser diferente de zero, indicando que para o vértice S, que é a origem, vai ter mais fluxo que sai dele do que entra, obviamente vai entrar zero. E para o vértice T, vai ter mais fluxo que entra do que fluxo que sai. De fato, o fluxo que sai do vértice T vai ser zero. Bom, então aqui temos o modelo matemático completo desse problema. E aqui um exemplo. Então, veja aqui um exemplo de um problema de fluxo de custo mínimo. Eu tenho aqui duas unidades de fluxo do vértice S a serem enviadas por essa rede para chegar duas unidades aqui, ou menos 2, para o vértice T. Bom, então isso equilibra a nossa função aqui de esqueci o nome, fluxo requerido. Ou seja, para cada vértice, o vértice S vai ter o fluxo 2, então o fluxo que sai de S tem que ser 2, o fluxo que entra vai ser 0, obviamente, não tem nenhum arco chegando a S. De forma análoga, para o vértice T, o fluxo requerido aqui é menos 2. Bom, não sai nenhum arco do vértice T, esse primeiro lado vai dar 0, e chega um arco para o vértice T, que é esse aqui do 4T, e vai ter que ter fluxo 2. Para todos os demais nós dessa rede, o fluxo requerido é 0. Como eu estou omitindo aqui, eles são todos nulos, ok? Então, para todos os nós da rede, o fluxo requerido é 0, então tanto que entra de fluxo tem que ser igual ao tanto que sai. Então, se chegar 2 unidades de fluxo no vértice 1, tem que sair 2 unidades de fluxo. Bom, não mencionei ainda o significado desses números em cada arco. Bom, o primeiro número vai ser o custo desse arco, a gente usa lá na variável W, e o segundo vai ser a capacidade desse arco, que a gente usa aqui na variável C. Okay? Bom, vamos ver aqui o algoritmo, um exemplo, vai ficar mais claro esse problema para vocês. Então, também tem alguns algoritmos para resolver o problema de fluxo de custo mínimo. O mais natural que eu vou passar para vocês é o algoritmo de sucessivos caminhos mínimos. Bom, o problema de fluxo de custo mínimo ele pode ser resolvido eficientemente por diversos algoritmos. Então, tem vários algoritmos que resolvem em tempo polinomial, garantem a resposta melhor possível para esse problema. O algoritmo de sucessivos caminhos mínimos ele recebe como entrada uma rede com todas essas características, um vértice origem S, destino T, e retorna um fluxo de custo mínimo f de S a T. A ideia essencial desse algoritmo é ser uma extensão do algoritmo de Ford-Fulkerson. Na verdade, a alteração é bem simples. Em vez de você pesquisar um caminho qualquer de S a T a cada iteração, você pesquisa o caminho de custo mínimo de S a T a cada iteração. Bom, caminho de custo mínimo a gente já estudou aqui no nosso curso, a gente pode resolver por vários algoritmos, de DAGS, Bellman Ford, alguns outros. E a gente até já sabe como implementar esses algoritmos. Só que tem um detalhe, quando o fluxo passa por um determinado arco, deve-se criar, caso não exista, um arco reverso nessa rede residual. Da mesma forma lá que a gente cria um arco reverso no problema de fluxo máximo,
Problema de fluxo de custo mínimo, a gente também precisa criar esse arco reverso quando a gente passa fluxo. E o custo desse arco ele vai ser o inverso do arco original. Ou seja, se eu passar fluxo por um arco UV, tem um determinado custo que eu vou chamar de W. Se eu passar fluxo por esse arco VU, o custo por passar isso aqui vai ser menos W, como se eu estivesse deixando de usar o custo que eu usei ali anteriormente, ok? Então, esse grafo ele vai ter, consequentemente, em algum momento, arcos de custo negativo. Por essa razão, o algoritmo de Bellman-Ford deve ser o escolhido aqui para calcular corretamente os caminhos mínimos. Bom, a complexidade computacional desse algoritmo é da ordem de V vezes E vezes Fmax, onde Fmax é o fluxo máximo da rede, quantia de fluxo máximo que pode ser enviado pela rede. Vejamos o pseudocódigo. Tem aqui as entradas, uma rede, origem e destino. Vou retornar aqui a um vetor F, com o fluxo que vai passar em cada arco, de custo mínimo. Inicialmente, esse fluxo é inicializado como 0. Enquanto houver caminho de S a T e houver fluxo para despachar a partir do vértice origem S, encontre o caminho mínimo, C, de S a T, com o algoritmo de Bellman-Ford, por exemplo. Na linha 5, o F vai receber o mínimo entre a capacidade mínima desse caminho ou fluxo enviar de BS, ou seja, pode ser que eu tenha capacidade na rede, mas eu não preciso enviar mais fluxo, porque eu já enviei fluxo suficiente para encerrar o tanto de fluxo que eu tenho que enviar a partir de S. Bom, então, o que for o menor desses dois é o tanto de fluxo que eu vou enviar nessa iteração. Bom, daí aqui, nesse laço de 6 a 13, eu envio fluxo por esse caminho C. Bom, então tem que ir para cada aresta no caminho C, o fluxo dessa aresta é incrementado por F, o custo a capacidade dessa aresta é decrementada pela quantia de fluxo que passou. Se não existir o arco reverso, você vai criar o arco reverso com peso menos W. E nesse arco reverso, que eu já estou criando aqui, eu vou incrementar a quantia de fluxo que passa nele por a capacidade, na verdade, desse arco reverso em F unidades. Bom, aqui eu altero a quantia de fluxo que eu ainda tenho que enviar a partir do vértice origem, decremento a quantia de fluxo que enviei nessa iteração, e a quantia de fluxo que tem que chegar no vértice T, eu incremento aqui pela quantia de fluxo que passou por esse caminho. Bom, na próxima iteração, se eu conseguir descobrir mais um arco, encontro o caminho mínimo, faço isso tudo. Bom, quando não houver arco, quando todos os arcos que levam fluxo de S a T estiverem saturados, ou quando o fluxo a ser enviado a partir de S já tiver sido enviado em sua integridade, bom, aí você já pode encerrar o algoritmo e retornar o fluxo F aqui, que você tem que é a resposta do problema. Bom, vejamos um rastreio aqui que vai ficar mais claro. A gente tem aqui aquela rede do exemplo anterior, 2 unidades de fluxo para enviar de S até T. Bom, inicialmente, o custo total não computei aqui nesse pseudocódigo, mas é fácil de incorporar. Eu tenho um custo total de 0. Eu tenho aqui o vetor F com 0 de fluxo para cada um dos arcos da minha rede. Bom, existe caminho de S até T? Bom, primeiro, a quantia de fluxo de S que eu tenho que enviar ela é maior que 0. Então, beleza, eu tenho que enviar fluxo aqui. Existe caminho de S até T? Bom, existe. Existem vários caminhos. Existe S124T, S14T, S134T. Bom, eu não estou interessado em encontrar qualquer caminho. Estou interessado em encontrar o caminho mínimo de S a T agora. Bom, então tem esse caminho de custo 1, 3, 5, 6. Esse caminho de custo 1, 6, 7. Esse outro de custo 1, 4, 7, 8. Bom, então o caminho mínimo é esse aqui. Então, esse é o caminho mínimo. O custo desse caminho é 6. E a capacidade desse caminho
a capacidade mínima desse caminho vai ser 1. Bom, aqui eu tenho capacidade 2, aqui eu tenho capacidade 1, aqui também capacidade 1, aqui capacidade 2. Então, meu gargalo está nesses dois arcos aqui. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar uma unidade de fluxo pelo caminho S124T. É o que ocorre aqui no próximo slide. Então, eu vou enviar um caminho S1, uma unidade de fluxo no arco S1, uma unidade no 1,2, uma unidade no 2,4, uma unidade no 4T. E eu vou criar os arcos reversos. Os arcos reversos vão ter capacidade, quantia de fluxo que eu enviei no arco original, e o custo vai ser o inverso do custo do arco original aqui. Essa aqui é a chamada rede residual desse fluxo que eu enviei de S a T. Bom, agora para a próxima iteração. Ainda tem caminho de S a T? Bom, a gente tem mais uma unidade de fluxo para enviar e a gente tem que ver agora se tem um caminho. Bom, por aqui eu já não passo mais fluxo, porque esses dois arcos estão saturados, não tem capacidade mais. Bom, eu posso chegar de S a T pelo caminho S14T ou por S134T. Bom, qual que é o caminho que vai ter o custo mínimo? Aqui eu tenho 1, 6, 7 de custo. Aqui eu tenho 1, 4, 7, 8. Bom, então o caminho mínimo vai ser S14T. Ressaltado em verde aqui. Bom, e qual a capacidade desse caminho? Eu tenho capacidade 1 nesse arco, capacidade 2, capacidade 1. Então a capacidade mínima aqui vai ser 1. Então, de fato, eu vou enviar uma unidade de fluxo por esse caminho aqui. Quando enviar essa unidade de fluxo, eu vou encerrar aqui meu algoritmo, porque eu já enviei todo o fluxo que eu precisava. Enviando uma unidade de fluxo, eu vou ter o custo que era 6, eu vou ter agora mais 1, 6, 7 unidades, então o custo vai passar a ser 13. E no próximo arco aqui eu vou enviar, então, mais uma unidade de fluxo por esse arco S1, vai passar a ser 2. Uma unidade de fluxo por um 4, era 0, vai passar a ser 1. Uma unidade de fluxo de 4 até T, que era 1, e vai passar a ser 2. E aqui eu vou ter que atualizar também a rede residual. Bom, a capacidade desse arco era 1, eu passei a unidade de fluxo para ser 0, essa aqui passa a ser 1 e essa aqui passa a ser 0, ou seja, esses dois arcos estão saturados agora. E eu crio os arcos reversos. Bom, no caso do arco reverso que já existe, eu incremento a capacidade dele para 2. O arco que não existe eu crio com custo inverso aqui. Esse aqui eu também vou incrementar, porque ele já existia. Vou incrementar a capacidade dele para 2. Bom, beleza. Na próxima iteração, a gente pode procurar um caminho de S a T, mas a gente vai notar que não existe, porque esse arco está saturado, tem como sair de S. De fato, também não há fluxo mais a enviar. Então, o algoritmo encerra, o custo total 13 unidades, e essa aqui é a configuração de fluxo a ser enviado em cada arco. Bom, tem aqui a implementação em Python do algoritmo de sucessivos caminhos mínimos. Eu trabalho aqui com várias matrizes, que é uma matriz de adjacências G. Esse é a minha lista de arestas do grafo, que é uma forma conveniente de processar o algoritmo de Bellman-Ford aqui. O W também vai ser uma matriz com o custo de cada arco. O C também é uma matriz com o custo de cada arco. O B é um vetor para cada vértice, a quantia de fluxo que tem que sair ou chegar nele. S é o vértice origem, T é o vértice destino. Bom, a princípio eu crio uma matriz de fluxos com 0 para cada vértice do grafo. E aqui, de forma análoga ao Ford-Fulkerson, eu faço esse esquema. Enquanto houver caminho, encontro caminho mínimo. Dessa forma aqui, ó. Primeiro eu pesquiso um caminho mínimo. Enquanto tiver um caminho, o tamanho desse caminho for diferente de 0, eu vou processando aqui até encontrar a próxima condição aqui. Então, se o seu algoritmo de Bellman-Ford estiver implementado corretamente, você consegue pegar um caminho mínimo de S a T aqui, passando esses dados como parâmetro. Bom, se esse caminho
não for nulo, vazio, e houver fluxo para enviar a partir de S, eu vou aqui calcular qual que é o fluxo mínimo desse caminho. E aqui nas linhas 11 até 25, eu vou de fato enviar o fluxo por esse caminho aqui. Então, vou percorrer o caminho, a origem vai ser U, o destino vai ser V, vou incrementar o fluxo por esse arco, decrementar a capacidade, porque eu já estou usando parte da capacidade, incrementar a capacidade no arco reverso, decrementar a quantia de fluxo que tem que sair do vértice S e incrementar a quantia de fluxo que chegou no vértice T, tá? Até um ponto os dois equilibrarem e ficarem 0 e 0. Se a capacidade de um determinado arco ficou vazia, se ele ficou saturado, eu vou remover esse arco aqui do meu grafo para não obter caminhos errados aqui no meu Bellman for. Bom, se o arco reverso ele não existe, eu vou criar o arco reverso no meu grafo e criar aqui na lista de arestas também com determinado peso inverso aqui ao original. Bom, isso aqui tudo isso aqui, daqui para baixo, é só para calcular o grafo residual, a rede residual. Fluxo mesmo enviado nessa linha 14. Bom, aqui, chamo de novo o Bellman for. Se eu conseguir um caminho, eu vou para a próxima iteração. Se eu não conseguir um caminho, eu retorno essa matriz aqui com o fluxo que deve passar em cada arco. Bom, observações importantes sobre esses algoritmos. Todos os algoritmos apresentados, as implementações, assumem que apenas um vértice de origem e um vértice de destino vão ser informados. Bom, se houver mais de um vértice origem e um vértice destino, você terá que fazer a transformação da sua rede de entrada de acordo com o slide 10 lá, que eu crio um nó de super oferta, um nó super origem, um nó super destino e faço as ligações devidas. Bom, no caso do problema de fluxo de custo mínimo, além da capacidade que é infinita nesses arcos artificiais, o custo da aresta vai ser 0. Indicando assim, eu estou passando de cada arco. Caso a capacidade seja fracionária, você deve transformar a rede para que ela tenha apenas valores inteiros. Então, só multiplicar a parte fracionária de cada arco até essa parte fracionária ficar inteira e depois transformar o resultado de volta. Bom, agora eu vou falar de uma aplicação interessante. Tem várias aplicações de fluxo em redes, essa em específico de alocação de recursos. Bom, suponha que o programa de pós-graduação em engenharia de produção da UFOP está planejando a alocação de professores para o próximo semestre. Cada professor pode lecionar até 2 disciplinas. Foi pedido, então, que os professores assinalassem de 1 a 4 cada uma das disciplinas a serem ofertadas, sendo 1 a disciplina que eles têm maior preferência por ofertar e 4 a que eles têm a menor preferência. Bom, disciplinas marcadas com traços são incompatíveis com a linha de atuação do professor e não podem ser alocadas. Aqui eu tenho uns dados de entrada. Bom, aqui são as disciplinas a serem ofertadas pelo programa, são 7 disciplinas. E aqui eu tenho uma matriz de preferência dos professores. Bom, o professor Alexandre, ele tem preferência principal pela disciplina de Programação Matemática, segunda opção, Projeto e Análise de Algoritmos, terceira opção, Heurísticas e Meta-heurísticas, quarta opção, Metodologia de Pesquisa. Ele não é compatível com as disciplinas 5, 6 e 7. Bom, assim por diante para cada um dos professores do programa aqui que vão lecionar nesse semestre letivo. Bom, então, o modelo inicial de fluxo de custo mínimo em redes, ele é esse daqui. Eu tenho aqui cada nó sendo um dos professores, Alexandre, George, Luciano, Sérgio. Cada professor ele tem um fluxo de 2 disciplinas que ele pode ofertar. Ou seja, ele pode usar 2 arcos aqui que ligam o professor às disciplinas. Bom, aqui eu tenho naturalmente um arco ligando cada professor a cada disciplina que ele é compatível. E nesse arco eu tenho o custo do arco como sendo a preferência. Então, por exemplo, Alexandre tem preferência número 1 pela disciplina número 1. Alexandre tem preferência número 4
pela disciplina número 2, preferência 2 para a disciplina 3, esse número aqui, preferência 3 para a disciplina 4. Bom, a capacidade de cada um desses arcos vai ser 1, indicando que cada professor pode ofertar essa disciplina uma vez. Não faz sentido você passar fluxo 2 vezes pelo arco aqui. Então, o significado de cada arco é, se passar fluxo, significa que o Alexandre, se passar fluxo, ele vai dar, no próximo semestre, a disciplina Programação Matemática. Se não passar fluxo, significa que ele não vai dar essa disciplina. Bom, do lado de baixo, eu tenho aqui as demandas dos nós de disciplinas, que são -1, indicando que cada uma das disciplinas vai ter que ter pelo menos um fluxo chegando, indicando que um professor vai lecionar. Mas a gente ainda tem um problema nessa rede. A gente tem 8 unidades de oferta, 7 unidades de demanda. Bom, então, aquela restrição de equilíbrio lá não vai funcionar nessa rede a princípio, né? Então, uma coisa que não vai ficar muito legal aí. Então, e outra coisa que a gente tem múltiplos nós, não está no padrão das implementações que eu passei. Então, a gente pode incrementar essa rede com os nós artificiais. Então, tem um nó de super oferta, ela vai ter 7 unidades de oferta, ela vai ter custo 0 para cada professor e capacidade 2, indicando que posso disparar fluxo de S até 2 unidades para o Alexandre, ou seja, até 2 disciplinas ele pode ofertar daqui para baixo, até 2 para o George, até 2 para o Luciano, até 2 para o Sérgio. Essa parte da rede está inalterada, e aqui eu tenho um nó de super destino com a demanda 7, aqui ou menos 7, né, oferta. Esse nosso superdestino tem uma ligação de cada disciplina para ele, com custo 0, para não afetar o custo da rede, capacidade 1, indicando assim, olha, beleza, da disciplina 1 tem que sair uma unidade de fluxo. Você assegura que tem que chegar a uma unidade, para depois sair uma unidade para chegar no meu superdestino. Bom, por fim, a solução para essa rede seria essa com os arcos em verde aqui, a solução de fluxo de custo mínimo. Eu tenho 7 unidades de fluxo, eu vou enviar uma para o Alexandre vai ofertar a disciplina 1, vai chegar aqui essa unidade, 2 unidades de fluxo para o George, que vai ofertar as disciplinas 3 e 2, que vão chegar aqui em T, 2 unidades de fluxo para a Luciana, que vai ofertar as disciplinas 6 e 7, vou chegar aqui em T, 2 unidades de fluxo para o professor Sérgio, que vai ofertar as disciplinas 4 e 5, chegando aqui em T. Então, todas as disciplinas foram ofertadas, os arcos em verde aqui indicam as assinalações aqui de qual professor vai dar qual disciplina. Então, a aula de hoje era isso. Ela foi baseada ali, ou pode ser aprofundada no capítulo 7 do livro do Boaventura Neto. Muito obrigado pela atenção.